Bom, boa tarde a todos. Eu tenho a gente fazer um histórico mais ou menos de como a gente chegou, onde nós começamos, onde a gente chegou e como é que está funcionando o sistema de especialistas no país. Desde antigamente que nós, como entidades, nos reunimos para fazer isso, até agora a edição do decreto de 2015, em que oficializa a Comissão Nacional, a Comissão Mista de Especialidades. E essa formatação de como ser especialista, quem pode ser, como é que se chega nisso, é que eu acho que a gente quer apresentar, que é em cima, que é na realidade a visão do CFM. Como é que o CFM pode registrar um médico hoje como especialista? Quais os documentos que ele pode trazer? Como que ele chega nesse ponto? As especialidades médicas no Brasil, elas são muito mais antigas do que as nossas entidades, tanto regulatória como o CFM, como as associativas, como a Associação Médica Brasileira. Nós temos hoje, por exemplo, especialidade como a pediatria, que tem mais de 100 anos de existência. Então, as especialidades vieram do meio científico, do meio médico, do meio profissional médico. Não foram as entidades que criaram. As sociedades de especialidades surgiram antes. A geriatria é bem novinha, já é de 1961. Então, em 1910 começou, até o ponto em que a ANB, na década de 60, quando foi criada a ANB, ela começou um processo de certificação de especialista, em paralelo às sociedades de especialidades. É claro que isso não é nunca um modelo adequado para a gente, porque você começa a ter dois modelos de formação. Enquanto a sociedade tem um estatuto e um regulamento próprio de uma diretoria que vem sendo substituída regularmente, a certificação via MP era por nomeação da diretoria do CFM. Ele escolhia alguns conhecidos na especialidade e eles montavam uma prova para aplicar para os outros, o que tira parâmetro de continuidade e de qualidade do processo. Em 1976, então, a ANB aí resolveu criar o seu conselho científico. Então, nesse momento é que começou a unificação das sociedades. Ela criou, nessa altura, nós tínhamos só 75 sociedades de especialidade no país, já reconhecidas e atuando em termos de formação e certificação de médicos. E houve a unificação dos dois títulos, da ANB e das sociedades, passaria a ter um título só. E a normalização dessa certificação passaria a ser conjunta, não mais por um lado só ou para o outro. Em 77 é criada a Comissão Nacional de Residência Médica e na regulamentação da lei ela trouxe uma novidade que não era esperada naquele momento, que no artigo 6 as residências médicas passavam a valer como título de especialista. Então o título de especialista via residência médica é por lei desde essa época. Em 89, nós conseguimos, depois de muita discussão, montar um convênio da ANB com o CFM, porque até esse momento o CFM também estava reconhecendo ou registrando especialidade médica de alguns modos operando diferentes, ou até com a vinculação direta com a sociedade, ou às vezes com um centro de formação reconhecido no país, ela também passava a registrar como especialista. Então, nessa época unificou e passa o CFM a registrar apenas títulos da ANB ou da Comissão Nacional de Residência Médica. Em 1997, ainda continuava o disparate de como se formava especialistas no país. Então, começou-se a moldar a Comissão Mista de Especialidades. Ela foi criada em 97, fez um relatório final em 98, mas ela ficou parada porque ela não conseguiu implementar esse relatório dela no meio, porque no implementar esse relatório, algumas chamadas especialidades deixariam de ser, e algumas que nem ainda estavam organizadas passariam a ser reconhecidas como especialidade. Isso deu um desconforto político complicado na época e paralisou o sistema. Em 1999, a gente conseguiu que o plenário do CFM reativasse a comissão mista, mantendo que ela seria permanente, que isso era houve muito medo de que naquele momento se criaria especialidades e nunca mais se mexeria nessa lista. Em 2000, então, houve a reativação e com a obrigação de fazer um relatório. De 2002 a 2015, vigorou então um convênio montado entre a ANB, CFM e Comissão Nacional de Residência Médica, com a definição do papel de cada um
nesse processo. A Comissão Nacional de Residência Médica credenciava e autorizava os programas de residência médica, a ANB orientaliza e fiscaliza a forma de concessão de títulos e certificados dela, né? E o CFM passava apenas a registrar títulos, deixava de reconhecer médico como especialista que não viesse pelas duas únicas vias possíveis. Nos objetivos da comissão mista foi definir os critérios para criação e reconhecimento de especialidade e áreas de atuação, estabelecendo requisitos técnicos e atendendo demandas sociais. Quer dizer, esse é o parâmetro do objetivo do porquê existe a comissão mista e aonde ela pretende trabalhar. Ela reconhece como órgãos formadores apenas duas formas: a residência médica credenciada pela Comissão Nacional de Residência Médica ou as sociedades de especialidades filiadas à ANB com o programa de ensino por elas aprovado. Então, as duas únicas maneiras hoje de chegar à especialidade no Brasil. E a gente também não pode esquecer nunca que a área de atuação segue o mesmo parâmetro que a geriatria hoje está com pouca área de atuação, a não ser as comuns, ela não tem uma área de atuação específica. Na ANB, o critério para reconhecimento é um concurso realizado na sociedade de especialidade, desde que ela seja filiada à ANB, e o concurso tem que ter currículo e prova escrita e, se necessário, oral ou prática. O que a gente não tem aceito é a ideia de que se faça a prova apenas de forma oral e você não tem nenhuma documentação depois de alguma participação da pessoa no processo. Em setembro de 2015, aí sim, depois de algumas confusões, ida e vindas, a presidência emitiu um decreto criando um chamado Cadastro Nacional de Especialista. Não é o 8.516, foi um decreto anterior, que durou 15 dias. A gente teve um movimento nacional, porque a gente já tinha passado pelo programa Mais Médico, que é claro que os médicos brasileiros não aceitam o programa do jeito que foi montado, e aí houve a emissão de um decreto em que, na realidade, o governo passaria ele a reconhecer quem era especialista no país, e ele aceitaria qualquer coisa, inclusive esses cursos chamados cursos de especialização de 3 meses, 6 meses, tudo teria validade para isso. Nós conseguimos reverter isso e houve então o decreto substitutivo, que foi o 8.516, e o artigo 4º dele, então, aí estabelece de vez a Comissão Mista de Especialidade vinculada ao CFM, e ela compete definir, então, no país hoje, por consenso entre as 3 entidades, quais são as especialidades médicas que são reconhecidas. Isso é importante porque, assim, a gente deve ter hoje pelo menos uns 10 pedidos de reconhecimento de especialidade por ano no país. Então, o médico gosta de montar sociedade, gosta de montar grupo, e eles montam uma sociedadezinha lá qualquer e chega aqui com um pedido de reconhecimento de especialidade. Então, por isso que é importante que exista um órgão que defina quem fica ou não. Da comissão mista, depois desse decreto, nós foi então emitido agora, nesse mês, a resolução CFM 2148, que no parágrafo 1º define a especialidade médica como núcleo de organização do trabalho médico, que aprofunda verticalmente a abordagem teórica e prática de segmentos da dimensão biopsicossocial do indivíduo e da coletividade. Isso tudo eu acho que a gente escreve para ver se acha jeito de depois bloquear alguma coisa, ou porque não está aceitando qual coisa. Mas, na realidade, assim, a gente precisa de um grupo que realmente esteja trabalhando e tenha domínio científico sobre aquela área para criar a especialidade. No parágrafo 3º do artigo 1º, reconhece como especialidade médica aquelas consideradas raízes e aquelas que preenchem os conjuntos aí dos seguintes critérios: complexidade dos problemas de saúde e acúmulo de conhecimento em determinada área de atuação médica que transcenda o aprendizado do curso médico e de uma área raiz ou em setor específico. Quer dizer, não dá mais para chegar com um pequeno segmento do organismo e virar uma especialidade médica. Essa é a ideia de não existir mais isso. Também a gente não aceita, por exemplo, o nome de doença dentro de órgão ou de doença virar especialidade médica. Quer dizer, você tem que ter um domínio e um conjunto de atuação. Ainda precisa ter relevância epidemiológica e demanda social definida. Não adianta criar uma
especialidade médica que não há demanda para ela no país, que você não precisa dela, ou que vai atender um grupo específico de uma determinada cidade que tem interesse em criar uma especialidade para eles. Isso não traz interesse para nós. A especialidade precisa ter uma complexidade que demande um conjunto de conhecimentos, habilidades e atitudes que exige um período mínimo de 2 anos para formar. Quer dizer, qualquer área da medicina em que eu não precise de pelo menos 2 anos para a formação, para a capacitação do profissional, eu não posso encaixar como especialidade médica. Para a área de atuação, o tempo mínimo exigido é de 1 ano, mas a área de atuação é sempre posterior a uma especialidade, ela nunca existe sozinha. Ainda ela precisa reunir conhecimentos que definem um número de atuação própria e que não possa ser englobado por outra especialidade já existente. Porque isso também é uma característica da medicina brasileira, né? Alguns reúnem, pegam um grupo, alguma área de algumas especialidades, às vezes escolhem até de mais de uma, criam uma área e querem criar uma especialidade em cima daquilo. E a gente sempre vê que são sempre aquelas que têm uma maior demanda econômica. Então ali todo mundo quer a mais limpa, é a que dá mais dinheiro, essas coisas. Aí a gente tem uma diferença muito com estética, né? Quer pegar um pedacinho da dermato, mas não quer pegar as doenças. Quer pegar um pedacinho da plástica, mas não quer fazer a reconstrução. Então essa é uma coisa que a gente sempre encontra como chegada de pedido de criação de especialidade, e é uma coisa assim, isso aqui não engloba nada, nós não temos um núcleo específico para isso. No artigo 5º ainda dessa resolução, ele diz que a comissão mista somente reconhecerá a especialidade médica com tempo de formação mínimo de 2 anos e área de atuação com tempo de formação mínimo de 1 ano. E uma carga obrigatória de 2.880 horas, porque essa é a carga da residência médica. Então a gente tem que equiparar tanto o programa de formação via sociedade de especialidade como residência médica dentro do mesmo padrão. A gente precisa sempre lembrar também que quem define a matriz de formação de uma especialidade dentro da Comissão Nacional de Residência Médica vai ser a sociedade de especialidade. Então o modelo que ela deu para a Comissão Nacional de Residência Médica, ela também tem que aplicar fora do âmbito da residência médica. Ainda no artigo 6º, a ANB emitirá apenas títulos e certificados que atendam às determinações da CME. Então hoje a gente está impedido, na Associação Médica Brasileira e na Sociedade de Especialidade, de certificar qualquer uma coisa que não exista nessa resolução. E tem um parágrafo único que, em seus editais de concurso para título especialista ou certificado de área de atuação, a ANB deverá observar a matriz de competência e o tempo mínimo de formação da especialidade ou área de atuação determinada pela Comissão de Especialidade. Isso é o que eu quis dizer quando, assim, a sociedade no seu edital tem que exigir a mesma coisa que ela recomendou que a residência usasse como formação. A gente via muito isso, algumas discrepâncias em que ela pedia para a residência que tinha que formar a residência em 2 anos, e aí montava para um edital em que pedia para o médico 1 ano de treinamento. Não dá para eu aceitar esse tipo de coisa. Hoje a gente conseguiu padronizar tudo. Ainda tem, no artigo 7º, a ANB, nos editais de titulação das suas associações filiadas, deverá prever a participação de médicos que não realizaram o programa de especialização ou residência médica. Nesses casos, deverá exigir como único pré-requisito, de forma fundamentada, a comprovação de atuação na área pelo todo o tempo de formação do programa de residência médica, ficando vedada a cobrança de cumprimento de cursos ou treinamentos adicionais. Isso aqui é porque a gente não pode evitar que algum médico receba o trabalho ou aprenda a área, independente dos 2 sistemas. A gente também não pode fechar as portas a todo mundo e dizer, não, você não fez residência médica, se não cumpriu o programa de formação da sociedade, não pode participar do concurso. Ela abriu a possibilidade que, se a pessoa trabalhar pelo dobro do tempo, atuando na área, comprovando, e aí a sociedade ainda põe mais alguns requisitos no edital, ele possa fazer o exame. Não quer dizer que ele vai ser certificado, ele tem que ser aprovado nesse exame. O que é importante daí é que tira a possibilidade da sociedade também montar ou reconhecer alguns cursos paralelos como ganhadores de ponto para chegar a esse título. O que
eu sempre entendo é que assim, se eu abro a possibilidade dele participar do exame, e se ele passar, eu acho que ele tem que merecer os parabéns e receber o título, porque ele está capacitado para a área, tem conhecimento suficiente. Ou o exame está muito ruim. Então, como a gente acredita que a sociedade está fazendo exames bem feitos, quem passar no exame merece ser titulado, não importa de onde ele tenha surgido, desde que ele cumpra os outros pré-requisitos do edital que sempre existe, mas o que a gente não quer é cobrar vendas de curso paralelo. No artigo 9, vem uma obrigação, que é da MB, que é lógico que se transfere para a sociedade de especialidade. A MB deverá anualmente oferecer provas de título especialista em todas as especialidades e áreas de atuação reconhecidas pela Comissão de Especialidade. Então, assim, a Sociedade de Geriatria, todos os anos, a partir de agora, obrigatoriamente precisará abrir concurso para título especialista. Não adianta assim, mas nós vamos ter pouco candidato, formou pouca gente, não, nós vamos ter que fazer concurso todos os anos. O que se identificava é que às vezes havia algum jogo de reserva de mercado que a sociedade começava a empurrar e ficar 2, 3 anos sem prestar concurso. É ruim porque todos os anos, de um jeito ou do outro, está saindo residente que também se interessa pelo concurso da sociedade, que também quer ser membro titular da sociedade. E às vezes ele ficava, não tem exame esse ano, não tem exame esse ano, e ficava empurrando. Então a partir de agora não, a gente já está definido que de todo jeito a gente tem que prestar esse exame. O artigo 11, aí vem que os Conselhos Regionais de Medicina deverão editar apenas título de especialidade e certificado de área de atuação reconhecido pela Comissão Mista. Então também os Conselhos Regionais de Medicina não podem mais fazer nenhum registro que não atenda a Comissão Mista e somente de documentos emitidos ou pela MB ou pela Comissão Nacional de Residência Médica. Quando a gente fala MB, é Sociedade de Especialidade, porque todos os títulos da MB em conjunto com a sociedade e são assinados, tanto pela MB como pela sociedade. Acho que mais era isso que a gente tinha aqui. Então. No artigo 16, em terceira redução, a sociedade de especialidade de área de atuação reconhecida ficam obrigadas a comprovar sua participação em centro de treinamento e formação mediante relatório anual emitido pela MB. Isso é um dado que já existia na relação MB e sociedades, mas que nunca era muito seguido e que a partir de agora a gente vai ter que seguir. O que na realidade a gente quer é que as sociedades também participem dos centros de treinamento e de formação, que elas tenham uma vida mais próxima, um acompanhamento mais de perto. Porque a partir do momento que a sociedade define o programa de formação, eu também não posso deixá-la longe dos centros de formação. Então ela precisa estar mais próxima desses locais. Aí no artigo 17, aí começa as proibições, né? Que hoje é proibido aos médicos a divulgação e anúncio de especialidade ou área de atuação que não tenha reconhecimento da Comissão Mista de Especialidade. Então, qualquer área em que não tem reconhecimento não pode ser anunciada. Seu parágrafo único, o médico só poderá fazer divulgação ou anúncio de até 2 especialidades e 2 áreas de atuação, desde que registrado no conselho. O que ocorre? O médico pode ter quantas especialidades quiser, pode ter quantas áreas de atuação ele quiser, mas ele oficialmente ele só se comunica ou por receituário, por placa, por anúncio, de qualquer outro jeito, ele só pode divulgar 2. Isso aí está numa lei que vem de 42, quer dizer, não é só da nossa resolução, então é uma coisa que já existia há muito tempo e é lei também. Já uma outra resolução, 2007-2013, ela também foi montada num privilégio à especialidade. Então, para o médico exercer o cargo de diretor técnico, ou de supervisão, coordenação, chefia, ou responsabilidade médica, pelos serviços assistenciais especializados, é obrigatória a titulação na especialidade. Então, onde hoje existe uma clínica de geriatria, o coordenador dela, o diretor dela, ele tem que ter título, ele tem que ter registro de especialista. Ainda não atinge todos os médicos que trabalham no serviço. Isso a gente sempre lembra porque, oficialmente no Brasil, o médico com registro no Conselho Regional de Medicina pode atuar em qualquer área da medicina, ele pode fazer qualquer procedimento.
Tá? A gente sempre alerta que ele vai responder ética, penal e civilmente pelos atos que ele fizer, mas ele está liberado. Não há, assim, só o especialista pode atuar naquela área, não, qualquer médico pode. Mas a gente consegue, por exemplo, que num serviço que seja especializado, quem coordena ou quem dirige o serviço precisa ter título de especialista. A mesma coisa a gente joga as instituições que prestam serviços médicos têm uma única especialidade. Nessa, o diretor técnico dela vai ter que ter registro de especialista também na área. Então, hoje, quando eu chego no hospital, o diretor do hospital, o diretor técnico, precisa ter um título de especialista. Se é um hospital geral, ele precisa ter um título de especialista, não importa a área. Mas se é um hospital exclusivamente de geriatria, ele precisa ter título de geriatria. Tá? O título que a gente fala é o registro no conselho da especialidade, que é ou o título da MB de geriatria ou o da Comissão Nacional de Residência Médica. Essa resolução já é de 2014 e ela traz ainda no segundo parágrafo que o supervisor, coordenador, chefe responsável pelos serviços essenciais especializados também vai ter que ter o mesmo título. O que a gente tira disso aí? O hospital pode ser geral, mas se o hospital geral tiver um serviço de geriatria reconhecido no organograma do hospital, esse serviço precisa ter um titular. Se o hospital é geral e integra casos de geriatria, mas não tem um serviço de geriatria montado, ele não precisa ter ele não é obrigado a ter um médico especialista. Mas a partir do momento que ele monta um serviço especializado naquela área, ele precisa, para chefiar esse serviço, ter alguém com título de especialista. Eu vou sempre frisar, não são todos os médicos do serviço, mas pelo menos o chefe obrigatoriamente precisa já ter esse especialista. Também assim, eu não sei até por quanto tempo, mas a qualquer momento, a qualquer ano, pode sair uma resolução dizendo que não, dentro do serviço especializado só trabalha especialista. Isso também é uma evolução. A gente precisa também ter noção do tamanho do Brasil, do tamanho da necessidade de assistência que o país tem, para eu cobrar especialista em cada setor, porque também às vezes não adianta eu cobrar que tem que ter especialista e eu não tenho especialista para atender. Eu lembro, acho que foi na cidade de São Paulo que fizeram uma lei lá que em todos os postos de saúde tinha que ter um médico geriatra. Ele falou assim, mas não tem médico geriatra na cidade de São Paulo para trabalhar em todos os postos de saúde da cidade. Eu usei que não adianta. E é isso que não adianta a gente também criar uma resolução que depois a gente não consegue resolver. Então, isso é o que eu tinha para falar sobre como funciona. E eu vou aproveitar depois a fase de debate que a gente pode esclarecer mais o andamento da Associação Médica, Conselho Federal e a Comissão Mista de Especialidade, e até tirar dúvidas de quem tiver sobre áreas de atuação, sobre como podemos trabalhar em cima disso. A Câmara Técnica nossa se reúne periodicamente, a gente tem pelo menos 4 reuniões por ano, a gente está fazendo. Nada impede que a gente, se for necessário, faça mais alguma, mas é um bom setor para que se discuta a especialidade, para que se busque organizações que os especialistas entendam necessário, e é uma chave dentro do CETEM para que a gente também possa criar resoluções para a especialidade que favoreçam a atividade do especialista. Eu vou permanecer aqui, obrigado por